Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, fazendo assim. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que ele não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A vinda de Jesus, irmãos, como nós temos falado, será repentina e inesperada, porque o Filho do Homem pode voltar a qualquer momento. Em nosso contexto, se você der uma olhada no versículo 43, Jesus fala sobre a necessidade de o pai de família estar alerta sobre a vinda inesperada do ladrão. O ladrão não agenda horário para roubar a casa de ninguém. Ele não faz uma ligação, não passa uma mensagem no WhatsApp, nem por outras mídias sociais. Ó Senhor fulano de tal, dia e hora eu estou entrando aí na sua casa para te roubar. Se o ladrão ligasse, Jesus disse, se o ladrão avisasse ou passasse uma mensagem, o pai vigiaria a casa e o ladrão não conseguiria o seu intento. Jesus está dizendo que ninguém sabe a hora em que ele vai voltar. Quando nós somos apanhados por cataclismas, convulsões cósmicas, a nossa tendência é pegar aqueles vídeos e ir nas redes sociais e dizer: Jesus está voltando. Mas Jesus falou aqui que ele vai em uma hora em que ninguém está esperando, como o ladrão. Ninguém está esperando o ladrão na sua casa. E Jesus conclui dizendo no verso 44, por isso, se você não sabe que hora o ladrão vem, por isso estáis também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Para deixar isso bem claro na mente dos 4 discípulos que fizeram a pergunta sobre o fim dos tempos, registrada em Mateus capítulo 24, versículo 3, inclusive uma pergunta muito particular de Pedro, onde ele, no capítulo 12, versículo 41 de Lucas, quando Jesus fala sobre essas coisas, a vinda dele, a vinda inesperada e repentina dele, a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, a vinda de falsos cristos, de operadores de falsos milagres. Quando isso acontecer, aí Pedro pergunta, você está falando isso para nós nós quatro, porque Mateus capítulo 13, versículo 3, diz que quem fizeram essa pergunta para Jesus foi Pedro, Tiago, João e André. Então Pedro pergunta a Jesus, o senhor está falando isso só para nós 4, serve para os apóstolos, ou serve para todo mundo, Senhor? Aí Jesus responde, Pedro pergunta, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Então Jesus fala agora essa parábola do bom servo e do servo mau, para responder a pergunta que Pedro tinha perguntado para ele. Então, nos versos 45 até os versos 47, Jesus está dizendo que quando ele vier, achará 2 tipos de servos na igreja, achará 2 tipos de servos na sua obra, achará 2 tipos de servos vestidos com a roupagem da religião, de todos os paramentos da religião, e pode encontrar este servo no versículo 45 a 47, o servo fiel e sábio. A tradução aqui em português, irmãos, minimizou o impacto e a importância do vocábulo substantivo do grego doulos. Jesus está usando aqui doulos, quer dizer escravo, mas para minimizar o impacto disso e trazer um pouco de eufemismo para isso,
A tradução em português colocou servo, mas na verdade não é servo, porque aqui não está falando de alguém que tem uma relação de trabalho com o patrão que recebe dinheiro. Aqui está falando de um escravo que está debaixo das ordens do seu senhor. É bom que nós também entendamos que nos tempos bíblicos a escravidão não tinha nada a ver com a cor da pele. A escravidão era por conta de guerra. Um país vencia a guerra, o rei e todos os seus súditos, as mulheres, as crianças, pessoas signatárias, pessoas de cabedal cultural elevado, pessoas da prateleira de cima da filosofia. Se o país dele perdeu a guerra, se tornaria escravo. Não era por causa da cor da pele, como aconteceu no Ocidente, inclusive na Europa, que eles fizeram isso com as matrizes africanas, o pessoal de matriz africana, que eles fizeram isso. Não tinha nada a ver com a cor da pele. Até mesmo general de alta patente se tornaria escravo. E pessoas de grande capacidade e habilidade administrativa, pessoas que tinham tudo aquilo que um senhor precisava para administrar bem a sua casa. Jesus está falando aqui deste servo, e ele sai e diz para esses servos: você vai ficar tomando conta de todos os outros servos, e eu vou sair para fazer uma viagem de negócio, não sei que horas, nem que dia vou voltar. E Jesus, segundo a pergunta de Pedro, e ele responde essa pergunta trazendo essa parábola aqui para nós. O servo bom, o servo fiel, ele vai fazer o seu trabalho mesmo na ausência do seu Senhor. Por isso Jesus fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente? E aqui, irmãos, nós temos dois substantivos conjugados que caracterizam a vida do servo: fidelidade e sabedoria no trabalho do Senhor. Tanto do hebraico como do grego, o vocábulo fé tem também no seu bojo o significado de fidelidade. É impossível falar de alguém que tenha fé no Senhor que seja infiel. As duas coisas são incongruentes, as duas coisas não fecham. Se alguém disser que é servo do Senhor e ao mesmo tempo infiel a Ele e a sua palavra. Então, este vocábulo aqui, prudente, no vocábulo grego significa sábio, aquele que olha e vê a situação que está acontecendo, aquele que olha as necessidades do Senhor da sua casa, e ele trabalha, ele se esmera para fazer o melhor trabalho para o seu Senhor. Então Jesus continua: quem é esse servo fiel e prudente, que o Senhor confiou seus conservos para lhe dar sustento a seu tempo? Irmãos, este servo, que tinha uma habilidade administrativa inigualável, ele tinha a chave da despensa do seu Senhor. Ele tinha acesso a toda a riqueza do seu Senhor. E o Senhor, ao sair, diz: tome conta dos meus tesouros, tome conta da minha obra, toma a chave, e você tem acesso para sustentar os demais servos aí. Você vai administrar esses servos. Amados irmãos, é grande a nossa responsabilidade, principalmente nós, oficiais da igreja. É muito grande a nossa responsabilidade, porque aqui nós somos colocados como este servo que tem a chave, não aquela chave de abrir o céu e fechar o céu, não, mas nós temos, irmãos, segundo o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um deles se encontra fiel. Fidelidade, irmãos. Fidelidade, nós precisamos ser fiel ao Senhor. Precisamos, porque não é o número
irmãos, entenda, por favor, não é a quantidade de trabalho que o Senhor quer, não é ativismo religioso que o Senhor quer. O Senhor quer e requer de nós, principalmente dos líderes da igreja, principalmente do pastor, fidelidade à sua palavra. Quem é este servo? Então, o versículo 46 do nosso texto: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado é muito mais, irmão, do que feliz. É muito mais do que sentimento de alegria, de prazer. Bem-aventurado tem a ver com a função que ele exerce para o seu Senhor, a sua responsabilidade que ele exerce para o seu Senhor. Veja bem, ele era somente um servo, agora ele é um servo de confiança na ausência do seu Senhor. Toma a chave e sustenta os demais servos meus. Que responsabilidade nós temos, na verdade, irmãos, quando vier achar servindo assim. Assim como? Servindo com fidelidade, servindo com sabedoria, servindo com amor, servindo com entusiasmo, com alegria, mesmo na ausência do seu Senhor, sendo fiel. Na empresa, hoje na escola dominical, falei que as pessoas têm uma noção errada do reino de Deus e do trabalho para o Senhor. Às vezes achando que trabalhar para o Senhor, trabalhar na obra do Senhor é ter um cargo na igreja, é ser participante de alguma função na igreja. Não, servo do Senhor lá no seu trabalho, você está trabalhando para o Senhor lá na sua empresa, fazendo o seu melhor. É quando você não joga lixo na rua, é quando você toma cuidado, até mesmo com o local onde você mora, você está prestando um grande serviço ao Senhor. Quando você tem zelo pela causa e pela casa do Senhor, isto também é fidelidade, servindo assim. Fidelidade ao chegar no horário na igreja, fidelidade ao horário do culto, fidelidade. Deus está vendo isso, irmãos. Ele está vendo isso. Nós precisamos pensar nestas coisas. É fidelidade em tudo. Fidelidade na nossa contribuição, fidelidade também no nosso horário do culto. Fidelidade. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. A sua capacidade de gerir os negócios do seu Senhor e sua fidelidade ao trabalho do seu Senhor renderão ao escravo fiel a administração de todo o patrimônio do seu Senhor. Então ele não vai ganhar dinheiro? Não. Ele vai ganhar outra função nobre. Ele vai ter uma administração agora mais séria. Ele foi fiel no pouco, agora ele vai ganhar uma administração mais séria. Mas o nosso mundo materialista, eu pensei que ele ia ter uma promoção, um dinheiro, um aumento de salário. Não, ele vai ter mais trabalho. Ele vai ter mais trabalho e mais responsabilidade. Irmãos, o nosso contexto é muito diferente do contexto bíblico, né? O escravo sentia muito prazer quando o seu senhor dirigia-se a ele e dizia: servo bom e fiel, eu vou te dar agora uma função de administração. Ele pulava de alegria. Agora, ele tinha acesso à casa do seu senhor, aos negócios do seu senhor, andava com o seu senhor também nas viagens. Você lembra quando José foi para o Egito? Ele foi colocado num posto dentro da casa de Potifar. Potifar falou para ele: você tem acesso a tudo isso aqui. Você não tem acesso a minha esposa, o resto você tem acesso. José, um mero escravo judeu, dentro da maior nação do mundo, na maior tecnologia da época, um poderio militar inigualável, e José se sentiu muito honrado. Para você ter uma ideia,
um empregado que trabalha lá no chão de fábrica e ele se esmera, ele se esforça, ele está pronto para fazer hora extra lá para o patrão e tudo. De repente, o diretor da empresa chega perto dele e diz: estou sabendo da sua habilidade, da sua dedicação, estou sabendo que você também está terminando a sua faculdade de administração. Eu gostaria de colocar você a gerente dessa área. Como ele se sentiria? Muito empolgado, muito empolgado. Agora, pensa lá atrás, nos tempos bíblicos, o seu senhor chegar de viagem e dizer: você foi muito bem, na minha ausência você administrou muito bem a minha obra, você foi fiel, você não caiu nesse lance do ativismo religioso, você foi fiel, você cantou de fato a redenção, você pregou a redenção, você colocou o meu nome nessa sociedade hoje, um nome maior. E o senhor que saía com o servo, o próprio senhor dizia: esse aqui é o meu escravo, ele administra os meus bens todos. E ele dizia para os outros barões do dinheiro: e eu não estou vendendo ele, ele é meu. O servo diria: poxa, meu senhor, fiquei lisonjeado, fiquei muito lisonjeado com isso. Irmãos, Deus não tem que nos agradar, não é? O Senhor não tem que nos dar nada, mas Ele mesmo assim vai dar, mesmo assim Ele dá. O pouco que a gente faz aqui, o Senhor ainda nos dá. Não é verdade esse negócio que faz isso que Deus te vai honrar. Ele já nos honrou dando a salvação, nos libertando, dando emprego, dando a família, não é? Dando a esposa, marido, filhos, netos, casa, carro, sei lá mais o que o Senhor nos dá. A preservação da vida. E o Senhor faz isso, irmãos. Mas por que as pessoas hoje não pensam desta forma que o servo está pensando? As pessoas hoje estão com o olhar na horizontalidade. O que eu vou ganhar? E isso contaminou o apóstolo Pedro, você lembra? O apóstolo Pedro falou: Senhor, deixa eu fazer uma pergunta. Típico de Pedro, não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Nós abandonamos tudo, Senhor. Abandonamos a nossa pescaria, abandonamos a nossa fazer. O que nós vamos ganhar? O que nós vamos ter? Jesus falou 100 vezes nessa vida e por fim a vida eterna. Tá bom, Pedro? Tá bom. Irmãos, como nós somos, não é? Nós queremos ganhar, fazer uma barganha com Deus. Eu vou dar 10% na igreja porque eu quero 20% de retorno. Faz isso não. Faz isso não. É fidelidade, não é? É fidelidade ao Senhor. Este é o servo bom, fiel e sábio. Mas, irmãos, quando Jesus voltar, vai encontrar esse tipo de servo na sua obra? Vai. Mas vai encontrar outro tipo de servo, mau e tolo. Mas, versículo 48, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se. Olha, ele não falou, ele só pensou. Ele pensou: está demorando o meu senhor, vou trabalhar nada, vou nada. Ele está demorando muito. Se o próprio Senhor não tem responsabilidade conosco, nos abandonou aqui, ele pensando consigo mesmo, nem falar ele falou. Este é o servo mau, meu Senhor demora-se. O servo fiel, irmão, crê que o seu Senhor vai voltar. E crer que o Senhor vai voltar não é meramente uma fé intelectual. Fé na volta de Jesus é viver de conformidade com a volta de Jesus. É olhar na janela da sua casa, como um servo bom olha, talvez, eu estou aqui ilustrando, ele olhando para o final do caminho, dizendo: será que é o meu Senhor? Eu estou ávido para ele chegar, para eu mostrar para ele o que eu fiz,
como eu trabalhei, e eu quero que ele chegue. Mas esse servo mau, e tolo, e insensato, meu senhor demora voltar, e eu não vou trabalhar coisa nenhuma. Observe que ele também é um líder, ele é chefe dos seus conservos, mas como ele é mau, ele começa, disse Jesus, e passar a espancar os seus companheiros. Ele agora começa a tratar mal os seus companheiros, usa da sua função, usa do seu título de pastor, de presbítero, de diácono, do seu título acadêmico e começa a humilhar agora os demais servos. Começa a colocar jugo pesado em cima dos outros servos, colocando carga demais em cima dos seus servos, uma forma de espancar os seus servos, e ainda com ameaça: se você não fizer isso, o gafanhoto vai entrar na sua casa e vai acabar com você. Se você não fizer isso, o carro pode te atropelar. E isto é um servo mau e tolo. Ele vai na pressão, ele vai colocando isso na mente dos seus conservos e começa a espancar. E Jesus fala que uma outra característica do servo mau e tolo, e a comer e beber com ébrios. O servo mau e tolo, irmãos, não tinha prazer de servir ao seu Senhor. Seu prazer para ele mesmo. Quanto eu vou ganhar? Estou trabalhando demais, ninguém me ajuda, o que eu vou fazer? E este servo, irmãos, não ama a companhia dos filhos de Deus. Ele ama mais os seus amigos, ele ama mais o seu time de futebol, ele ama mais não sei o quê, mas ele não ama a igreja, não está junto com a igreja. Quer vencer, irmãos? Se quisermos vencer, nós vimos aqui ontem no encontro de casais, precisamos reatar essa aliança com a igreja, precisamos estar junto com a igreja. É aqui que nós oramos juntos, é aqui que nós confessamos nossos pecados aqui juntos, aqui nós vamos ganhando força. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos, que não somos, mas é aqui, irmãos. Com ébrios, não. Com o mundo, não. Nós precisamos estar junto com a igreja, com os irmãos, com aquele irmão simples, com aquela irmã simples lá. Ela é serva do Senhor. Respeite os cabelos brancos do nosso irmão. Não trate ele mal só porque ele não tem curso acadêmico. Você é líder, respeita. E agora, ele não tem prazer, irmãos. Você quer conhecer um servo mau dentro da igreja? Ele não se envolve com nada, ele não quer saber de nada, ele não se envolve com a igreja, com os trabalhos da igreja, ele não quer saber de nada. O negócio dele é beber, sentir prazer. Eu quero prazer e eu quero prazer. Virar o Senhor daquele servo em dia que ele não espera e em hora que não sabe. A demora do Senhor, irmãos, a suposta demora de Jesus agora. Duas coisas eu vejo na Escritura Sagrada. Primeiro, Pedro diz que o Senhor é longânimo e não quer que nenhum se perca. E Pedro começa no capítulo 1, dizendo que bendito o nosso Deus e Pai, nós fomos eleitos pelas misericórdias do Senhor. Então, há muitos eleitos de Deus perdidos aí no mundo, e Deus é longânimo. Deus é longânimo, esperando, às vezes, instigando a igreja a levar o evangelho até ali. Virar o Senhor daquele servo, numa hora que ele não espera. E a segunda coisa é para testar a fidelidade da igreja. Testar a fidelidade. A demora é para testar. O servo fiel e sábio, mesmo na ausência, ele foi fiel ao Senhor, ao seu Senhor. O servo mau está ausente mesmo, está demorando mesmo. Eu não acredito mais nesse negócio de volta de Jesus. Desde que nossos pais dormiram, diz Pedro, tinha uma geração dentro da igreja lá. Tinha uma geração dentro da igreja lá que Pedro escreveu, desde que nossos pais dormiram, estão falando que Jesus vai voltar, e até agora nada.
irmãos, acontece hoje. Às vezes a pessoa crê intelectualmente que Jesus vai voltar, mas não vive de forma que demonstra as evidências de que Cristo vai voltar. Lembra no sermão passado que Jesus falou: estai de sobreaviso, fica atento, olhe, seja sábio, olhe a figueira quando começa a brotar, você vai saber que vai estar perto o verão. Quando vocês virem essas coisas, vocês sabem que está perto o verão. Assim, olhe para essas coisas, servo sábio e fiel. Olhe para essas coisas. O mundo quer Deus, o mundo está mergulhado, irmãos, na sua devassidão, não é verdade? De repente o Senhor chega. Que susto esse servo teve, não é? Ele estava bebendo, talvez estava embriagado. Irmãos, muitos servos hoje vivem na casa do Senhor como se nunca tivesse o dever de prestar contas a Deus. Negligência. Lucas coloca essa passagem dentro de um contexto de responsabilidade. No capítulo 12, versículo 48, parte B, ele diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Irmãos, muitos privilégios, muitas responsabilidades. É compatível. Privilégio. Deus tem te abençoado? Claro que tem. Privilégio, muito privilégio você tem. Mas não é só privilégio, está bem na contramão, ou paralelo a isso, tem também as nossas responsabilidades. E Lucas diz que a intensidade ou não do castigo desse servo obedece a duas coisas. Primeiro, se o servo, está lá em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 48, se o servo que não soube a vontade do seu Senhor, mas ele fez errado, ele será castigado com pouco açoite. Mas o servo, chefe, tem a chave da despensa. Deus colocou, o Senhor colocou ele como líder dos outros. Ele sabia da vontade do seu Senhor e não fez, será castigado com muito açoite. Muitos privilégios, muitas responsabilidades, muita negligência, muita apatia, também terá muitas responsabilidades diante do Senhor. Precisamos, irmãos, pensar nestas coisas. Aí Jesus disse: e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. O servo mau será severamente castigado. Por quê? Ele foi negligente para com o trabalho do seu Senhor, ele foi cruel, espancou os seus conservos, ele não desenvolveu o espírito de mansidão e de amor, porque na casa do Senhor todo mundo é servo, desde o pastor até lá, todo mundo aqui é servo. O que difere a mim de vocês é a vocação, é o chamado, mas todo mundo aqui é servo. Tem ninguém aqui chefe de ninguém, porque aqui não é tribo de índio, aqui é a casa de Deus, aqui todo mundo é servo, todo mundo. Eu dependo de vocês, eu dependo das orações de vocês, eu dependo do companheirismo de vocês, eu não trabalho sozinho, eu dependo de vocês. Que coisa boa que Deus me deu aqui na igreja, Deus me deu vocês para, como que eu faria, para tocar, cantar, e não tem jeito, e Deus nos deu, esses servos que fazem isso, não é? Coisa boa que Deus me deu. Eu tenho luta, tenho angústia, tenho drama, tenho dificuldade, tenho, sim senhora, sim senhor, eu tenho, mas a alegria no meu coração é bem maior. Eu sirvo ao Senhor, irmãos, nós servimos ao Senhor. Diz o texto, ele também se ele lançou aos seus prazeres, comendo e se embriagando com pessoas que eram servos, ele também não manteve comunhão com os demais servos, pois comia e bebia com ébrios aqui são bêbados. Ele foi hipócrita porque aceitou a função que lhe foi confiado, mas na ausência do seu Senhor não cumpriu. Ele gosta da companhia dos hipócritas.
ali haverá choro e ranger de dentes. Irmão, não pense que o choro aqui é de contrição e de arrependimento. Nós vimos aqui nas taças, né, nas trombetas, Deus derramando juízo sobre a terra, e as pessoas, ao invés de arrepender, blasfemaram de Deus, culpando Deus. Você acha que isso é diferente na igreja? Não é diferente não. Já aconteceu em julgamento no tribunal nos Estados Unidos, onde o réu, depois de ser condenado à prisão perpétua, ele chorou abundantemente e depois de alguns instantes partiu para atacar o juiz e a promotoria. Ele foi abatido ali no tribunal, porque ele era muito forte, ele ia chegar lá ao juiz. Ele chorou na primeira vez, mas não era de arrependimento de ter cometido aquele crime. Não, é de raiva. Ele chorou de raiva. E ele atacou os integrantes daquele tribunal. Vemos aqui, irmão, choro de desespero do servo mau. Ele pensou que o Senhor não ia voltar. Logo, quando ele estava bebendo com seus amigos hipócritas, não é? E ranger de dentes, irmão, manifesta intensa raiva misturada com ódio, ao ponto de tentar morder o seu Senhor de raiva. Você acha que o que vai acontecer quando Jesus virá para aqueles que estão à esquerda e dizer: apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno? Você acha que eles vão? Tá bom, então tá bom, vão nada, vão ficar com raiva, ranger dentes, vão querer atacar o seu Senhor, atacar Jesus. Isso não é justo. Vamos pensar nisso nessa noite, irmãos. Quando o Senhor vier, vai achar dois tipos de servo: o servo atuante, ama o seu Senhor, e o servo mau, e servo tolo. Que o Senhor te ajude, irmãos, que o Senhor também me ajude, que o Senhor ajude a igreja aqui em Guanabara, que o Senhor nos dê a sua capacidade. E eu oro, e eu tenho o mesmo sentimento, talvez não com tanta intensidade do apóstolo Paulo, ao passar por grande tribulação na igreja, passar por grandes revés na igreja, ele falou: a minha coroa é ver vocês no céu. E vai ser muito bom para nós, irmãos. Você foi da igreja do Guanabara, olha o céu, olha onde nós estamos. Acabou a luta, acabou os problemas, acabou as angústias, acabaram tudo, irmãos. Vamos pensar na vinda de Jesus, irmãos, vamos pensar e vamos orar para que o Senhor venha, não essa noite, mas venha agora. Estamos ansiosos pela sua volta. Vamos ficar de pé, vamos orar.